O terceiro episódio de Digital Circus foi lançado recentemente agora no mês de outubro, aí no YouTube e também na Netflix, por sinal. E assim como qualquer episódio que é lançado de fato dessa série, óbvio, né? A gente tem o que depois disso? Várias e várias teorias, mistérios e coisas novas que vão sendo desbloqueadas conforme os mistérios dos personagens vão aparecendo. E por falar em personagem, hoje vamos falar sobre ele, um dos personagens mais destacados dessa série, o nosso famoso e detestável Jax, o Coelho Roxo. Graças ao episódio 3 dessa história aqui, Jax teve muito mais mistérios revelados relacionados à história. E então é justamente por isso que a gente vai falar um pouco mais sobre ele aqui. O que o Jax tá de fato tentando esconder de todos os personagens da história? Qual que é o real problema desse personagem aqui? Por que ele é como ele é? Bom, se você tá pronto pra poder descobrir todos esses mistérios, então não esquece por favor de se inscrever aqui no canal por sinal, pra poder me ajudar aí a pegar 800 mil inscritos antes do final do ano. Ah, e detalhe, tá jovens? Não esquece, por favor, de ativar o Seja Membro caso você queira receber os vídeos aqui do canal, todos de forma antecipada, beleza? Ok, então, beleza. Vamos nessa. Senta aí e vem comigo. De todos os protagonistas de Digital Circus, contando desde a Pomni até todos os outros, Jax é o personagem mais distante e menos empático de fato da série. Agindo como um babaca desde a sua primeira aparição no primeiro episódio da série, sempre soubemos que Jax era um personagem diferente, cheio de pequenos detalhes, que as pessoas foram prestando atenção desde o primeiro até o terceiro episódio da série, que chamam a nossa atenção, tentando mostrar que esse personagem aqui é algo a mais do que apenas só um cara que tá preso ali naquele circo digital como todos os outros. Detalhes esses que, por sinal, valem ser citados aqui todos eles do primeiro episódio ao terceiro, para que vocês possam prestar atenção em um pouco do quão esquisito é esse personagem. Então vamos lá, hora de fazer uma pequena listinha de detalhes estranhos sobre o Jax que talvez você não tenha percebido. Na primeira cena onde Jax aparece no primeiro episódio da série, ele faz uma pequena mas sucinta quebra da quarta parede, perguntando pro Caim se a Pomni, né, que tinha acabado de chegar agora na história, era um NPC ou um personagem novo, porque se ela fosse um personagem novo, eles provavelmente teriam que repetir a abertura do desenho toda de novo. No terceiro episódio, por sinal, ele volta a fazer exatamente a mesma coisa, quando as pessoas perguntam a respeito de um segredo que o Jax tem, mas ele diz diretamente olhando pra câmera que gostaria de manter o segredo para o público, inclusive com o próprio personagem do Zubul, por sinal, falando pra ele parar de fazer isso toda hora, implicando na ideia de que Jax já fez isso outras vezes. Fora o personagem do Caim, por exemplo, Jax parece ser o único capaz de falar de fato com as câmeras, o que chama muito atenção. Se vocês pararem pra poder prestar atenção, vão ver que muitas vezes em vários dos episódios, Jax parece fazer sinais pra câmera, apontando, fazendo sinais de dedo, dando sorrisos, entre vários outros detalhes. E por aí vai. Em uma cena específica do primeiro episódio, Jax, Hagatha e Pomni vão visitar o quarto de um personagem chamado de Calphimon, e ao chegar dentro desse quarto, Jax puxa a chave do quarto dele no exato momento, e quando a Hagatha questiona ele sobre isso, ele diz que tem chaves pra todas as portas daquele lugar, e cita por sinal que isso nunca deu problema nenhum, coisa que ironicamente volta a acontecer no segundo episódio da série, quando de novo, a Hagatha tinha ficado com a chave pra poder entrar na porta de um reino doce, basicamente, que fazia parte de uma aventura lá pra ele e tudo mais. No entanto, quando a Hagatha para pra poder perceber, ela nota que o Jax já tá com a chave novamente, sendo que ela não se lembra dele ter pegado a chave em momento nenhum. É quase como se o cara tivesse um bolso mágico que ele tivesse chaves pra poder entrar em cada porta de cada quarto que ele quiser no jogo inteiro. Detalhe curioso, durante essa mesma cena do episódio 1, onde Jax mostra que tem uma chave, é quando pela primeira vez eles encontram o personagem do Calphimon enlouquecido em geral. E enquanto outros personagens como Pomni e Hagatha ficam chocados e entram em pânico, Jax pega uma bola de boliche e simplesmente faz uma piada e desaparece no meio do ar, praticamente como se ele tivesse feito algum tipo de técnica de teleporte, porque poucos segundos depois disso, ele já aparece diretamente ali junto com outros personagens em outro núcleo da história. Essa cena chamou bem pouca atenção das pessoas no primeiro episódio da série, porque durante os 3 primeiros que a gente teve, isso não chegou a se repetir em momento nenhum. No entanto, é extremamente estranho que o mesmo personagem que tenha chaves para salas de todos os personagens possíveis também tenha a habilidade aleatória de ficar se teleportando por aí para onde ele quiser, principalmente pelo fato de que ele nunca mostrou isso, além do momento onde ele percebeu que o personagem tinha enlouquecido e que podia dar ruim para ele. Perto do primeiro episódio, todos os personagens descobrem que Calphimon havia enlouquecido. Porém, enquanto todos os outros personagens tiveram uma reação semelhante, ficando chateados, tristes ou chocados, Jax parece não se importar nem um pouco, fazendo piada dessa situação, só mais pra frente mostrando realmente alguma reação digna, como se não se importasse nem um pouco. No segundo episódio da série, Jax aparece um pouco menos, apenas pra poder tentar ferrar com todas as coisas que vão acontecer ali durante aquela aventura, tirando sarro de tudo por sinal e agindo da maior forma irresponsável, ferrando as aventuras, as pessoas, os NPCs e também os jogadores. Talvez a sua cena de maior destaque no segundo episódio seja especificamente quando ele tá falando com a Gangle, aquela menininha mascarada, basicamente, que ele faz uma chantagem dizendo que ela vai ter que obedecer ele, senão ele vai contar pra Hagatha o segredinho que ela tem no quarto. Pelo menos pelo que isso dá a entender na história, Jax não apenas tem a chave do quarto de todo mundo, mas parece
que ele constantemente entra no quarto dos outros também, procurando segredos pra poder tentar tirar vantagem deles de alguma forma. Enfim, no fim de toda a aventura do segundo episódio, como nada de muito absurdo aconteceu, Jack se mostra extremamente desapontado com tudo. E no final do episódio 2 em si, rola uma pequena cena de um funeral pro Calfimo, que enlouqueceu. Jax não participa do funeral, mas ele parece levemente incomodado com o fato de que o funeral exista e Calfimo tenha enlouquecido. É engraçado que a expressão que ele usa quando nota que isso vai acontecer não é uma expressão de tristeza em si, mas principalmente uma expressão de raiva e de nervosismo em geral. No terceiro e último episódio da série que nós tivemos até então, Jax tenta incentivar Pomni a fazer um pequeno jogo de prender a sua respiração. Já que os personagens estão ali dentro de um mundo digital, nenhum dos personagens pode de fato morrer por poder ficar muito tempo sem respirar. E na realidade, cada um deles tem um pequeno efeito divertidinho que rola quando eles ficam muito tempo com a respiração presa. Como por exemplo, a Pomni muda de cor e o Kingo brilha no escuro. No entanto, Jax se recusa a falar o segredo dele por quaisquer razões que sejam. Nesse exato momento, por sinal, seria o ponto onde ele quebra a quarta parede de novo, e essa seria meio que a única cena relevante que a gente teve dele ali no terceiro episódio. Agora sim, falando sobre todos esses mistérios, acho que vocês conseguem perceber no fato de ideia de que tem alguma coisa de errado com esse cara, né? Ele não é como os outros personagens. Genuinamente, ele não é. Gostaria de acrescentar aqui um último detalhe por sinal, que nós temos uma linha de produtos e merchandising de broches, basicamente, que você pode comprar dos personagens de Digital Circus de forma oficial na loja dos caras. E cada um dos bonecos e broches dos personagens oficiais da história vem junto o broche, e atrás do broche vem um pequeno paninho de fundo, basicamente, que é o cenário do quarto do personagem. Tipo, o broche da Pomni, por exemplo, vem com um fundo que é o quarto da Pomni. O broche da Hagatha vem com o quarto da Hagatha, que nem chegou a aparecer ainda na série, mas já tá lá, prontinho, tudo bonitinho. O quarto do Jax, em específico, vem com uma porta fechada, como se ele estivesse tentando esconder pra gente o que tem dentro do quarto. E detalhe, percebam que ali na parte do fundo do pano do quarto, aparece o Void, o vazio. Aquela parte da dimensão do mundo de Digital Circus, que até mesmo Caim disse que não sabe o que tem lá. Então, beleza. A esse ponto da história aqui, jovens, eu acredito que todas as pessoas saibam sobre as várias e várias teorias que foram rolando de Digital Circus ao longo dos meses que foram se passando conforme os episódios foram lançando um a um, não é? Hoje em dia, a teoria mais aceita pela maioria do público sobre Digital Circus é que possivelmente todo aquele mundo onde a série está se passando, possivelmente é um jogo criado para videogame, especificamente para óculos VR, né? Realidade virtual. Podemos dizer isso já que além do design do jogo extremamente semelhante a um design de realidade virtual, o próprio primeiro episódio da série começa literalmente com uma cena onde a Pomni, logo depois de ter entrado naquele circo digital, a primeira reclamação e fala que ela tem dentro daquele mundo é que ela sente que tem um headset e um óculos VR grudado na cabeça dela. Quase como se fosse a ideia da história do anime Sword Art Online, sabe? Que o cara coloca um óculos VR e um capacete e acaba ficando preso pra sempre dentro de um jogo que ele não consegue sair. É mais ou menos a mesma coisa. Aqui, dentro de Digital Circus, a ideia que parece que nós temos aqui dessa história é que todos os personagens aqui estão presos dentro de um jogo de VR bugado, mal feito e com uma inteligência artificial maluca que tá controlando tudo. Que no caso, a inteligência artificial seria o Caim. Só que o Jax não. O Jax é especificamente diferente. Como eu disse pra vocês, desde o segundo episódio da série, que saiu há 5 meses atrás, existem dúzias e dúzias de teorias que as pessoas já fizeram a respeito do personagem do Jax ser algum tipo de administrador do jogo, ou talvez um programador, alguém que esteja procurando por bugs e problemas e que de fato não esteja nem preso ali dentro do jogo. Ele seja literalmente só um cara que, tipo, em algum momento da história ele vai lá, coloca um VR na cabeça e entra pra poder testar ali as coisas a respeito do jogo. Mas como a grande maioria das pessoas que estão ali dentro presas, estão realmente presas, né, não conseguem sair dali, ao mesmo tempo que nós temos o Caim dentro do game, que é uma inteligência artificial com uma memória bastante curta, acredito eu que Jax, ele jogue dentro do roleplay, digamos assim, sabe? Ele interprete um personagem como se, assim como todo mundo, ele também tivesse preso ali dentro daquele grande mundo de videogame. Justamente por isso, por sinal, que naquele broche que você pode comprar dele, o quarto dele é uma porta fechada. Ele possivelmente nem tem um quarto de fato, porque ele não dorme ali naquele mundo. Quando ele percebe que todo mundo já foi dormir e que ninguém mais vai conseguir encher o saco dele, provavelmente ele só, tipo, tira o capacete de VR e volta a viver sua vida na vida real, como se nada tivesse acontecido. O fato, por exemplo, do broche dele ter o destaque do Void ali, provavelmente mostra que o Void deve ser algum tipo de área entre o jogo e a vida real. Sabe, como se fosse uma espécie de pequena divisória entre a tela do PC e a vida real, que inclusive me dá a ideia de que talvez se algum personagem for de fato pro Void, essa pessoa provavelmente conseguiria enxergar alguma coisa do mundo real, talvez. Justamente por isso, por sinal, lá no primeiro episódio, quando o EP acaba, nós conseguimos ver o cenário do Digital Circus dando um zoom out, né, tipo, indo mais pra longe, pra longe, pra longe, e depois que a série passa pelo cenário do Void, nós saímos da série e vemos um computador rodando um jogo, que é
bastante interessante pra gente pensar no que tá rolando, né? Então, gente, parem pra pensar como o personagem do Jax perfeitamente se encaixa nessa ideia ou de administrador, digamos assim, ou de programador. Parece que ele só demonstra medo de alguma coisa quando esse algo poderia expor especificamente ele pros outros jogadores. No próprio episódio 3, onde ele é o único que não mostra qual que seria o famoso efeito que ia acontecer com o boneco dele se ele ficasse muito tempo segurando a respiração. Mas e você? O que acha dessa teoria? Acha que eu tô certo? Que eu tô errado? Bom, não esquece de colocar aqui nos comentários que eu tô ansioso pra saber a opinião de vocês, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!